Olá, sejam muito bem-vindos ao Indústria Sustentável, o programa da TV Otimista que fala sobre os bastidores do mundo corporativo cearense e suas práticas ESG. Eu sou o Thiago Norões e hoje vamos mergulhar em um dos pilares mais fundamentais da sustentabilidade empresarial, a governança corporativa. Quando falamos de governança, estamos falando da alma de uma empresa. A forma como ela conduz seus processos, toma decisões e se relaciona com todos os seus stakeholders. É o que define se uma organização é verdadeiramente transparente, ética e bem gerida. No programa de hoje, vamos desmistificar alguns conceitos sobre governança, especialmente no contexto das empresas familiares, que são responsáveis por impressionantes 75% da força de trabalho aqui no Brasil e 40% do PIB brasileiro. Nosso convidado é o Haroldo Menezes, especialista em inteligência em documentos fiscais e CEO da Gamit Tecnologia, que traz uma perspectiva única sobre como implementar práticas robustas de governança sem perder a essência familiar dos negócios. Vamos descobrir juntos os fatos e mitos que cercam a governança corporativa e como ela pode ser o diferencial competitivo de uma empresa que precisa. Haroldo, muito obrigado por atender nosso convite. Eu que agradeço, Thiago, agradeço a você, agradeço aos espectadores da TV Otimista. Vamos começar falando sobre essa governança corporativa, né? Como é que você definiria a governança corporativa na prática? Você resumiu muito bem na introdução. A governança é um conjunto de práticas que orientam os processos organizacionais e a relação com os stakeholders, as partes envolvidas, com os acionistas, os proprietários, os investidores, credores da instituição, com os funcionários, com todas aquelas pessoas que estão envolvidas com a organização. É tudo que envolve a organização, e tem a ver com deixar a empresa assim, sustentável, né? Assim, vale mais a empresa do que qualquer funcionário, seja o dono da empresa, o CEO, como você, né? Ou seja, é uma prática empresarial que ela visa transparência, né, em relação ao meio em que ela está inserida, ela visa conformidade, ou seja, tem que estar de acordo com toda a legislação, com todos os mecanismos regulatórios, tem que estar, vamos dizer, inserida nesse contexto não só de todos os envolvidos, como da sociedade em si. E aí envolve prática também de sustentabilidade. Pois é, Haroldo, a gente está, inclusive eu falei aqui na nossa abertura que a gente vai desmistificar alguns mitos com relação a essa governança corporativa, principalmente no que diz respeito às empresas familiares, né? A gente viu que 75% é um número muito grande, é um índice muito grande, 40% do PIB do país vem de empresas, né, familiares. A gente tem muitos casos aqui, a gente estava até falando antes de começar o programa, aqui no Ceará, por exemplo, as maiores empresas que a gente conhece, né, são empresas familiares, né, M. Dias Branco, o Grupo Gereissati, né, o Grupo Edson Queiroz, muitas delas são empresas familiares. É uma agenda quase que obrigatória dentro das empresas com relação a essa governança corporativa, ter uma separação entre a família e o negócio? Não necessariamente. Tá? Existem correntes divergentes a respeito do assunto. O meu entendimento é que não. Tá? Não necessariamente a família deve estar afastada dos negócios. Eu acho que tem uma questão com relação à sucessão, com relação à vocação. Vou pegar aqui um exemplo pequeno, mas, por exemplo, se eu tenho uma empresa de tecnologia, vamos supor que minha filha fosse vocacionada, estudou e fez medicina. Como é que eu vou transferir, fazer uma sucessão de uma empresa para uma pessoa que tem outras intenções, tem outras pretensões, tem outras vocações? É complicado. Mas quando você tem dentro do núcleo familiar pessoas que têm a mesma vocação, se preparam ao longo do tempo para fazer essa sucessão, não há razão por que a família se afastar da gestão, se afastar do negócio.
Perfeito. A gente tem estudos que mostram que não há uma correlação entre propriedade familiar e rentabilidade, né? Você trouxe até alguns gráficos aqui, eu ia pedir para o Stephenson colocar aqui na tela para a gente analisar esses gráficos, né? Isso significa que as empresas familiares podem ser tão eficientes como as não familiares, né? Que a gente, inclusive esses números que a gente mostrou aqui no início do programa, mostram isso. Esse estudo é um exemplo que mostra de forma bem pragmática, com exemplos, com prática, com números, um estudo que foi feito por Bruno Queiroz. Esse estudo faz parte de uma dissertação de mestrado em São Paulo. É um estudo que foi feito pegou empresas ao longo de uma década, né, e analisou um portfólio com mais de 2.000 empresas. E ele fez uma comparação entre empresas familiares e não familiares e a rentabilidade. Quando a gente olha para o gráfico, você vê que as linhas elas são quase coincidentes. Ou seja, não existe nenhuma relação entre o fato da empresa ser familiar ou não ser familiar e a rentabilidade. Depois desse ele segmentou ainda mais e disse, não, eu vou ver empresa familiar cuja família faz parte da gestão e empresa familiar cuja família não faz parte da gestão. Né? São só acionistas e fazem parte, por exemplo, de um conselho. E também foi a mesma observação. Quando você analisa o gráfico da rentabilidade, essas linhas são quase sobrepostas. Ou seja, o que comprova que assim, não há correlação nenhuma entre essas variáveis e a rentabilidade e o desempenho de uma organização. Bom, a gente vê que as empresas que têm mais sucesso, como a gente citou aqui, as cearenses, né? Pelo menos as cearenses, ainda falta ali J. Macedo, que a gente não citou, né? O M. Dias Branco, tem várias outras, né? São que, e até a nível nacional também, a gente observa, você vê Grupo Votorantim, que são gerações. Você pegar o Itaú também, a família, é um grupo familiar que já vem de gerações. Grupo Gerdau, que é dos Johann Peter. Quer dizer, você pega vários exemplos a nível local, a nível nacional, em que você comprova desempenho da empresa acima, na média de mercado, acima da média de mercado, sem nenhuma correlação entre ela ser familiar ou não. Perfeito. Bom, a gente agora faz um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar sobre governança corporativa, sobre as práticas, né, específicas de governança que toda empresa deveria adotar e como isso impacta diretamente nos resultados. Não saiam daí, a gente volta já com Indústria Sustentável. Estamos de volta com Indústria Sustentável. Continuamos nossa conversa com o Haroldo Menezes, CEO da HMIT Tecnologia, empresa especializada em soluções tecnológicas para a gestão de documentos fiscais. Haroldo, vamos agora falar sobre as práticas, né, concretas de governança. Quais são os pilares, né, os principais pilares que a gente pode estabelecer, que a empresa deve estabelecer para ter uma governança sólida? A governança corporativa ela é baseada em 4 pilares principais, né? Que é a transparência, a equidade, tem um termo em inglês que é accountability, né? Em que ele tenta, vamos dizer, agrupar a questão da responsabilidade, né? E por último o compliance, né? A conformidade com mecanismos regulatórios, né? Com legislação e com mecanismos regulatórios. Então, a base é essa. O termo accountability, quando a gente fala, a gente procura englobar também a questão do conhecimento, o domínio dos processos e a responsabilidade sobre os resultados desse processo. É um termo um pouco mais abrangente do que apenas a responsabilidade. Pois é, a gente tem até uma dúvida, Haroldo, porque muita gente confunde, né, a governança com o compliance, né? Um complementa o outro, não é isso? É um componente. O compliance ele é um componente da governança. Né? Ou seja, uma empresa com uma boa governança, ela deve ter conformidade com todos os mecanismos regulatórios, com a legislação, com o código de ética, com uma série de questões que a gente chama de o hard law e o soft law, né? Ou seja, aquela legislação e todo o aparato regulatório que existe e aquela regulação, vamos dizer, voluntária.
que é o soft law. Ou seja, a empresa decide fazer aquilo porque ela entende que é melhor, mas não existe uma legislação que a obrigue a fazer aquilo. Aí a gente já entra na parte de modelo de gestão, né? Exatamente. Que as empresas vão incluir essa questão da governança corporativa. Isso parte do princípio que vai mudar alguma coisa com relação ao modelo de gestão, né? E aí já começa a implementar políticas anticorrupção, enfim. Vamos falar sobre como é que a empresa inclui, né? Inicia assim, uma gestão de governança corporativa. Eu considero alguns pontos importantes quando você falou do aspecto da gestão. Eu estou um pouco afastado de sala de aula, já faz um tempo, mas quando eu estava nos meus cursos, ministrando minhas aulas no MBA, eu perguntava para os alunos qual é o atributo mais importante da organização. E todo mundo respondia lucratividade, era unânime. E eu insistia na pergunta, você realmente acha que o mais importante para a empresa é dar lucro? Normalmente era unanimidade, todo mundo afirmava sim. Eu dizia, tá bom. Então vamos para um modelo hipotético aqui. Eu assumo como contratado, como CEO de uma organização, e aí o que é que eu faço? Eu acabo com o setor de manutenção, acabo com o setor de desenvolvimento pessoal, acabo com um setor, vamos supor, de análise de desempenho, de trade marketing, eu acabo com todas essas áreas dentro da organização, fico praticamente comprando e vendendo usando a máquina que existe. A tendência, como eu eliminei toda essa estrutura de custo e mantive o resultado, é que eu tenho um lucro absurdo no primeiro ano. Né? E eu, nesse modelo hipotético, né, como um CIO não ético, né, um CEO não ético, eu vou obter um resultado fenomenal, vou optar um bônus gigantesco no bolso. É óbvio, quando a gente olha para esse modelo, né, você percebe o seguinte, bom, você acabou com todas as estruturas que podem levar essa empresa a um melhor desempenho no futuro. Se eu não tenho manutenção, vai se acabar tudo. Se eu não tenho desenvolvimento de pessoas, breve eu não terei pessoas preparadas para tocar. Só que nesse momento eu fui embora com o meu bônus. Então, quando você coloca essa variável e as pessoas, opa, peraí, então a importância não é só o lucro. Eu considero como o mais importante atributo de uma organização a perpetuidade. Eu olhar e dizer, essa empresa existirá para sempre. Óbvio que ninguém vai existir para sempre dando prejuízo, ninguém aguenta. O lucro é um componente importante, mas o atributo mais importante da organização é a perpetuidade. Isso eu coloco dentro desse modelo de gestão que tem um alinhamento com governança. E outra questão que eu considero fundamental é visão de futuro. Uma organização, e aí é extremamente importante, eu vou fazer um paralelo aqui. Eu costumo contar para as pessoas que Alice no País das Maravilhas não é um livro para criança, por incrível que pareça. Ele é um livro filosófico, de gestão, de tomada de decisão. Tem tanta coisa embutida ali dentro que poucas pessoas imaginam. Que o escritor de Alice no País das Maravilhas era Lewis Carroll, que era considerado um dos maiores filósofos e matemáticos da Grã-Bretanha. E tem uma passagem desse livro que a Alice vem andando e ela encontra uma bifurcação e tem uma árvore com um gato Cherish. E a Alice pergunta para o gato, para onde eu devo ir? E o gato disse, para onde é que você quer ir? Ela disse, para qualquer lugar. Ele disse, então pegue qualquer caminho. Aí a gente remete a uma frase de Sêneca, na época das grandes navegações, em que ele dizia, não há vento favorável para quem não sabe a que porto se dirige. Então, todo esse contexto é para dizer o seguinte, uma organização, além da questão da perpetuidade, é extremamente importante que ela tenha uma visão de futuro desafiadora, realizável e atraente. Ou seja, ela tem que saber, eu estou aqui agora, onde é que eu vou estar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. As pessoas, assim, ao contrário do que a gente pensa, assim, as pessoas elas não são atraídas por um líder. Elas são atraídas por uma visão de liderança atraente. Você é atraído para aquele futuro. E aí você se engaja junto àquela liderança. Então a empresa ela tem que ter os pilares de sustentação dela no presente, na sua perpetuidade, e saber onde é que ela quer chegar. Perfeito. E aí a gente, nesse modelo de gestão, você me lembrou agora, Haroldo, com essa hipotética, né, essa situação hipotética, né,
do CIO que chega só pensando no bônus, né? Do bônus. Porque assim, você me corrige se eu estiver equivocado, mas a governança corporativa tem muito a ver do que a empresa é mais importante do que, inclusive, as pessoas, né, que estão lá. E quando a gente fala de governança de empresas familiares, a gente tem que tocar nesse assunto também, porque a empresa tem que ser mais importante que o dono, ou tem que ser mais importante que o CIO, ou que o CEO, enfim, é isso que dá essa perpetuidade, assim, é um dos pilares de modelo de gestão para conseguir fazer essa governança? Perfeito, essa sua colocação está perfeita. O gestor de uma organização, ele precisa compreender que ele não está lá para defender os seus interesses, ele está lá para defender os interesses da organização. Tudo, obviamente, dentro de uma ética organizacional, de uma ética pessoal dele. Mas ele não está lá para se satisfazer, ele está lá para satisfazer a organização. E satisfazendo a organização, por sua vez, os acionistas. Perfeito. Aí a gente vai entrar nesse assunto no próximo bloco, falando justamente como é que essa governança corporativa ajuda a empresa a crescer, a atrair investidores, atrair investimentos, porque você tem essa situação de um investidor de fora, por exemplo, ele vai querer investir em uma empresa que tem esse compliance, tem essa governança corporativa que é organizada, né? Daqui a pouquinho a gente mostra como é que essa governança vai muito além, obviamente, dos processos burocráticos, e ela é estratégica para o sucesso empresarial. A gente vai falar sobre o futuro da governança também e como essas empresas podem se preparar para os desafios que estão por vir. A gente volta já. Estamos de volta para mais um bloco, o bloco final do Indústria Sustentável. Hoje a gente conversa com Haroldo Menezes, CEO da Gamit Tecnologia, que tem nos ajudado a entender como é que a governança corporativa pode transformar os resultados de uma empresa. E é isso que eu vou começar o terceiro bloco, Haroldo, falando quais são os principais, né, benefícios que uma empresa consegue alcançar ou pode esperar ao implementar essas políticas, essas práticas, né, de governança corporativa? Bom, existem alguns aspectos que eu considero bem importante, a questão da transparência, ou seja, o relacionamento com todas as partes envolvidas da organização, poderem enxergar claramente como é que ela funciona. Mitigação de riscos é extremamente importante, ela manter riscos controlados. Toda atividade empresarial envolve risco, né? Mas ela ter esses riscos sob controle. E uma vez que a organização ela tenha transparência, tenha processos bem definidos, tenha mecanismos de controle, tenha mitigação de riscos, ela consegue acesso a crédito de forma mais barata e mais fácil. Pois é. Eu vou já entrar numa situação aqui que para muitas empresas ou algumas empresas que ainda não têm essa governança corporativa incorporada, né, no modelo de gestão, que é processo de auditoria, né? Ainda tem muito mito com relação a isso. Muitas empresas deixam de fazer essa governança corporativa porque, principalmente com uma empresa, né, que tem aquele dono que quer mandar, que quer gerenciar a empresa do jeito que ele acha que é certo ou não, dessa questão tem medo ou então receio assim, com relação a essas auditorias que acontecem, seja qual a área da empresa for. Mas vamos falar aqui, já que você citou essa questão do investimento, né, assim, como a imagem da empresa que faz essa governança corporativa fica para fora, né, para o público externo, o público, principalmente os investidores, né, isso faz toda a diferença. Sem dúvida. A empresa ela melhora significativamente a sua percepção em relação ao mercado. Ela melhora a percepção do mercado em relação a ela. Isso inclui também fornecedores, clientes, potenciais investidores, relacionamento com bancos, instituições financeiras. Ou seja, existe toda uma percepção de melhora do mercado. O dono, o acionista, controlador, ele não precisa ter esse receio, né? Não é necessário. Muitas vezes se fala
é porque acabam misturando muitas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, você pode implementar mecanismos de governança e não necessariamente o dono perdeu o controle. Eu posso ter todos os mecanismos de governança implementados a nível de direção, de gestão, e o dono ter todo o controle sobre a empresa. Quando eu estou falando de governança corporativa, eu não estou obrigando que, num primeiro momento, um dono, vou botar um conselho de administração, um conselho fiscal, um auditor externo. Não, são etapas gradativas em que ele vai fazer quando ele se sentir confortável para fazer. Não é uma receita de bolo que tem que ser aplicada exatamente daquela forma, senão o bolo vai... E é importantíssimo, né? Que é um dos pontos principais quando vai se incorporar a governança corporativa, essa questão de ter olhares externos, né? E como é que uma governança como essa, esses modelos de gestão, melhoram a imagem de uma empresa? Porque o mercado, ele passa a perceber aquela empresa como uma empresa que tem processos bem definidos, que tem mecanismo de controle, tem auditoria, não necessariamente a auditoria externa, pode ser interna, mas às vezes só mecanismo de controle. Mas o mercado percebe que ele tem o negócio dele sob controle. E em relação às empresas brasileiras ou cearenses, o Haroldo, como é que você vê, assim, pelo menos por fora, né, assim, as gestões das grandes empresas cearenses, assim, elas têm adotado essas medidas? Muitas empresas têm, né? E elas estão vamos dizer, em graus de maturidade diferente. Elas têm empresas que começaram esse processo há mais de uma década, tem empresas que vêm começando recentemente. E é um processo, não é algo binário, assim, 0, 1, você tem e não tem, ou tem ou não tem. É algo que é um mecanismo de evolução. Você vai implementando, vai medindo, vai introduzindo processos de aprimoramento, de melhoria contínua e vai evoluindo. A governança é um processo de implementação, né, que tem que ser gradual, que caiba dentro da cultura do acionista, do proprietário, que caiba dentro da cultura organizacional, e ele vai evoluindo até atingir graus de maturidade avançada. Evoluindo, assim, outro caso hipotético, enfim. Essa governança corporativa, ela pode ser incorporada em qualquer tipo de empresa, ou então tamanho de empresa, e o ideal é que ela comece já implementando esse modelo de gestão? Ele cabe, assim, vamos dizer, cabe em vários tipos e tamanhos de organização, né? Eu já trabalhei em organizações pequenas, médias, grandes, familiares, não familiares, multinacionais. E tem níveis, como eu te falei, tem níveis de governança e de governança de processo, governança de controles, que eles cabem, né, se adequam exatamente à cultura organizacional, à cultura empresarial. O importante é que se comece, né? Comece a estudar, a conhecer, a analisar casos em empresas semelhantes, você estudar casos, o que foi que deu certo, o que foi que não deu certo, né? A gente aprender com a experiência dos outros, aprender também o que não fazer, né? Porque o que a gente observa é o seguinte, não existe empresa que implementou e desistiu. Esse é um processo que quem começa não sai. Então já é um indicativo seguinte, bom, quem começou o processo de governança, eu não conheço nenhuma empresa que começou e disse, não, isso não serve para mim, e desistiu, é um indicativo de que realmente é algo bom, né? Então, é importante que os empresários conversem, vejam quem fez, qual foi a empresa que fez, quais foram os resultados que ele obteve, o que é que teve de melhora, onde foi que ele errou nessa trajetória, para não errar também da mesma forma, né? E já pelo caminho mais fácil, vamos dizer assim, porque quem começa não desistiu, né? Então, deixa eu aproveitar então que eu estou aqui com um especialista em tecnologia da informação e juntar, né, essas duas coisas, porque a gente vê o crescimento da inteligência artificial e todos os mecanismos que ela proporciona, né, seja na celeridade, seja enfim, no volume de informações que ela proporciona aos empresários. Está mais fácil hoje, com a inteligência artificial, implantar esses modelos de governança corporativa, e como é que essa inteligência artificial ela e a tecnologia em si, ela é uma aliada dessa governança? A tecnologia, eu não diria tecnologia sozinha, né? Eu diria que tecnologia é aliada ao processo. Você tem uma tecnologia massiva, vamos dizer, muito boa, em um processo ruim, você simplesmente vai fazer mal feito bem rápido. Se você tem
um bom processo, algo bem definido, e com a ausência de tecnologia, você vai ter uma estrutura morosa, lenta, cara, né? Então, essa coisa ela tem que vir aliada. Eu tenho que definir um bom processo e uma tecnologia que suporte esse processo. A inteligência artificial, ela entra hoje com a capacidade de agregar, de somar, não ainda de substituir. Né? O que vai acontecer no futuro a gente não sabe. Mas hoje ela não tem capacidade de substituir, ela tem capacidade de auxiliar. E é importante ainda, eu brinco que a inteligência artificial é muito bem-vinda quando você tem a inteligência humana aliada a ela. Né? Isso. Então, é importante que as empresas tenham em mente que são bons processos, com bom mecanismo de controle, apoiado em uma boa tecnologia, e que a inteligência artificial pode vir a apoiar e acelerar esse processo. Perfeito. Haroldo, a gente agradece, muito obrigado aqui a sua participação no Indústria Sustentável de hoje. Essa conversa esclarecedora tirou muitas dúvidas aqui de muitos empresários, inclusive, né, que querem incorporar essas medidas, né, esses modelos de gestão para ter uma governança corporativa melhor dentro das empresas. Obrigado, Haroldo. Eu que agradeço o convite e agradeço a sua audiência também. Perfeito. Indústria Sustentável fica por aqui. Até uma próxima oportunidade.